Hoje é dia de falar do Europeu de Rugby, um dos principais torneios de rugby do mundo de clubes. Esse torneio é transmitido pela ESPN e também pela plataforma Disney+. Vamos dar uma olhadinha nessa competição no geral, o histórico, os principais campeões, o torneio e o formato atual e quem são os favoritos. Preparado? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Martoni e direto e reto a gente começa a falar bastante da antiga Heineken Cup, o atual European Rugby Champions Cup. É um torneio magnífico, com a saída das franquias sul-africanas do Super Rugby e eles imediatamente migraram para o United Rugby Championship. E por conta dessa vinda, o torneio, embora seja chamado de torneio europeu, ele já tomou áreas intercontinentais, concorda? Então você tem aí os principais classificados da Premiership, 8 classificados do Campeonato Inglês, 8 classificados do Top 14 do Campeonato Francês e 8 classificados do United Rugby Championship. Dentre eles, inseridos aí alguns sul-africanos, tá bom? Vamos dar uma olhada, antes de mais nada, no histórico da competição. O Europeu de Rugby começou em 1995, ou seja, são 29 edições já disputadas. As equipes francesas detêm 12 campeonatos, as inglesas 10 e as irlandesas 7. Sendo que os principais vencedores são o Toulouse com 5 títulos, o Leinster com 4 títulos, Saracens e Toulon com 3 títulos. Na última temporada a gente teve o Toulouse como campeão, enfrentando o Leinster da Irlanda numa grande final, e o Toulouse acabou levando a melhor com Antoine Dupont sendo eleito o melhor da partida e também o melhor jogador da competição. Bom, e já tivemos um pouquinho do histórico, né, para você se situar bem de como funciona a competição, os principais campeões e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha agora no formato, de como que ela é realizada. Segura aí. Então, 4 grupos de 6 equipes, classificam-se 4 para as oitavas de final e os 5º colocados de cada um vão para o Challenge Cup, que é um torneio inferior ao Europeu de Rugby, ok? Passando a fase de grupos, os melhores colocados enfrentam os piores colocados em jogo único. Então, primeiro contra 16º, segundo contra 15º, assim sucessivamente. Tá? Oitavas, jogo único, mando de quem tiver a melhor campanha. Quartas de final, jogo único, mando de quem tiver a melhor campanha. Semifinais são jogadas dentro do país de cada um dos classificados, mas aí o mando é da organizadora da competição, e a grande final esse ano vai ser em Cardiff, lá no Millennium Stadium, país de Gales. Você vê, o torneio, tiro rápido, 8 jogos, você está na final e pode ser campeão. Só que para enfrentar esse desafio não é fácil, porque você até muda o teu time durante a competição. Quer um exemplo? Você joga agora e depois para o Six Nations. Enquanto isso, você está jogando também o clube, o campeonato nacional do seu país, ou seja, depois quando volta, pode voltar outra equipe, depois jogadores que ficaram do Six Nations, machucaram, enfim, você perde o ritmo, você muda de técnico, enfim, é complicado, parece fácil, mas é complicado, embora sejam 8 rodadas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora nos grupos e eu já vou te falando, a meu ver, quem são os favoritos de cada um desses grupos. Vamos lá, grupo 1, Toulouse, Bordeaux Beagles, Sharks, da África do Sul, Exeter Chiefs, Leicester Tigers e Ulster Rugby. Aí eu acho que não tem muito mistério, né? Assim, o Sharks da África do Sul, que é o atual campeão, inclusive, da Challenge Cup, não vem tão bem no United. E agora que voltaram todos os jogadores que estavam servindo os Springboks, o time começa a tomar forma, pode ser intermediariamente considerado um dos candidatos a passar. Os grandes favoritos, sem dúvida, são Toulouse e Bordeaux Beagles, que continuam jogando e jogando muito. E fora eles, você tem o Leicester Tigers e o Ulster, que deve brigar, mas eu acredito que o Leicester Tigers está um pouquinho à frente do Ulster, que não está muito bem nessa temporada. No grupo 1 é isso. Vamos para o grupo 2. Leinster Rugby, Clermont, La Rochelle, Bristol Bears, Benetton Rugby e Bath Rugby. Também aí, eu acho que também a gente não tem muito mistério. É claro que isso tudo na prática, dentro do campo, é que se resolve, como sempre, né? Mas claramente aí a gente pode perceber uma vantagem do Leinster, do Clermont, do La Rochelle e a princípio do Bath. Benetton e Bristol Bears, que está bem o Bristol Bears, inclusive no campeonato inglês, melhorou muito, pode surpreender. É a equipe que pode surpreender, mas de um modo geral, eu acho que Bristol Bears e a Benetton ficam de fora para as oitavas de final. Aí a gente chega no grupo 3, que tem o campeão inglês, o Northampton Saints, que não anda tão bem das pernas não, mas sempre é uma equipe muito forte, né? O Phil Dawson deu um padrão para a equipe, tem muita gente boa, vamos ver se a equipe
volta a performar bem, ela que já foi até finalista do Europeu de Rugby. Vamos dar uma conferida então no grupo inteiro. Saints, Munster, Bulls, Stade Français, Saracens e Castres. Esse é um grupo um pouco mais equilibrado. Eu destaco aí, como eu já disse, o Saints, que deve passar, o Bulls deve passar, uma equipe sul-africana que está se ajustando, está performando bem, é uma equipe fortíssima do Jake White. O Saracens, o Mark McCall, que anda derrapando, mas 3 campeonatos, a minha equipe está acostumada com esse tipo de competição. Pela primeira vez, durante o período, Mark McCall vai jogar sem o Owen Farrell, que vai estar defendendo o Racing. Isso vai ser interessante. E aí vai brigar muito o Munster, Stade Français e o Castres. Eu vou de Munster. E finalizando no grupo 4, onde a gente tem o Glasgow Warriors, atual campeão do United Rugby Championship, uma equipe que eu acredito vá bem nessa temporada no Europeu de Rugby também. Além do Warriors, a gente tem o Racing, do Owen Farrell, como eu falei, o seu Sharks da Inglaterra, o Stormers da África do Sul, o Toulon da França e o Harlequins da Inglaterra. Esse é outro grupo complicado, viu? Até porque o Stormers não está bem, embora tenha lá jogadores do nível do Sacha Ngomezolo, nossa, tem tanta gente boa, mas de fato, o time não se encontrou ainda nessa temporada. Mas é uma equipe que tem muita gente talentosa, sul-africana, faz um rugby bastante duro. Vamos ver o que acontece. O Racing deve classificar, o Glasgow Warriors classifica, o Toulon tem poder também, tem um histórico, vamos ver o que acontece. Equipes perigosas, o Sharks eu acho que não vai bem, do Alex Anderson não está muito bem nessa temporada, e o Harlequins é aquela incógnita, sempre, né? É um time extremamente competitivo, tem um ataque demolidor, mas peca muito defensivamente. Já não tem mais o Joe Marler, enfim, o Danny Kerr está no finalzinho da carreira, infelizmente, né? Vamos ver o que acontece, tá bom? Esse é o grupo 4. Bom, pessoal, passamos todos os grupos, né? Eu acredito que não vai fugir muito da tônica dos últimos anos, não, em termos dos principais candidatos ao título, tá? Toulouse, La Rochelle, o próprio Leinster e outras equipes aí que talvez causem uma surpresa. Dentre elas, eu coloco o Sharks da África do Sul e o Bulls da África do Sul também, equipes que tem muita gente talentosa e pode eventualmente se acertar e a partir daí manter um padrão de excelência para tentar brigar com esses top lá de cima que não são fáceis e correndo por fora. Mas eu não acho descartado não, embora não tenha uma tradição de vencer esse tipo de competição, é o Glasgow Warriors, que tem um time fortíssimo, é a base da seleção escocesa que anda muito bem e eu acredito num bom desempenho da equipe do Glasgow Warriors também. Tirando esses aí você tem uma briga intermediária, muita gente boa. Tá, Leicester Tigers, equipes poderosas, tá, francês, Leicester Tigers da Inglaterra, tem. O torneio é altíssimo nível, então é óbvio que pode ter surpresa, pode ter desempenho de equipe que você não espera, como o Saints, e de repente bem, o próprio Saracens, né? O próprio Clermont, que não anda muito bem, então anda meio oscilante, mas é uma tradicionalíssima equipe de europeu de rugby, enfim. Todo esse tipo de situação pode acontecer. Como eu te falei, para mim esses Toulouse, La Rochelle e Leinster vão brigar lá em cima, chegando perto do Glasgow Warriors, Sharks e talvez o Bulls, enfim, correndo ainda mais por fora, o Saints, o Saracens, o Clermont e tudo mais, ou seja, tem muita gente boa, vamos ver o que acontece. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Passamos tudo, né? Um torneio maravilhoso, eu adoro o europeu de rugby. A gente já fez uma cobertura em loco lá em 2011, numa final histórica entre Leinster e Northampton Saints. Aquele dia o Saints ganhava o jogo, acho que mais de 20 pontos, e no segundo tempo o Leinster do Johnny Sexton, então um garoto, fez 25, 28 pontos naquela final, detonou, jogou muito, o Leinster virou, foi uma vitória mágica. É um torneio que para a Europa para assistir realmente o rugby, porque é muito bom e além de revelar grandes jogadores, são grandes clubes que contam a história do rugby europeu e agora também com os sul-africanos, tá bom? Põe tua opinião, põe teu ponto de vista, assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? E coloca aí qual time que você torce, qual jogador que você gosta mais e tudo mais, tá bom? Semana a semana a gente vai colocando, dando um update de tudo que acontece no europeu de rugby, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.